Muito do que eu gostaria de dizer já foi dito e eu não vou então repetir aquilo que vocês já ouviram, que eu também ouvi. Mas nós estamos fundamentalmente falando da crise política e da crise econômica. E eu quero explicar algumas coisas que eu vivi da minha experiência, porque fundamentalmente o jornalista é uma espécie de fotógrafo. Nós não fazemos uma ficção, nós fazemos apenas uma reprodução analítica do que vivemos. E é isso que eu quero passar a vocês, buscando ir às origens da crise brasileira, do que, no meu entender, sejam as origens da crise brasileira. E, fundamentalmente, quero ir ao parto da criança. Tudo tem um nascedouro. Eu acompanhei desde estudante, desde os anos 1950, eu tenho 81 anos, para explicar. Vivi aqueles anos da guerra, me alfabetizei durante a Segunda Guerra Mundial. E, ainda como estudante, acompanhei a evolução da política no Rio Grande do Sul. Dias antes, um mês antes do suicídio do presidente Getúlio Vargas, eu estive com ele no Palácio do Catete, num encontro que eu descrevo minuciosamente nesse livro, O Dia em que Getúlio Matou Allende, que fica para uma outra apresentação. E o suicídio do Getúlio foi uma bofetada na sociedade brasileira. Bofetada no bom sentido. Fez a sociedade brasileira despertar da letargia. Viu? Fez a sociedade brasileira ir ao conhecer, através do sangue do seu líder máximo, através do sangue de quem tinha oferecido ao país uma nova etapa da sua vida, que a Revolução de 30 foi uma nova etapa na vida do Brasil. Bom, então foi essa bofetada que nos faz despertar, e o Brasil despertou. A carta-testamento do presidente Getúlio Vargas foi o despertar do Brasil, o segundo despertar do Brasil. O primeiro foi a Revolução de 1930 e o segundo foi o suicídio do Getúlio. Ou seja, o nascimento do Getúlio como líder nacional em 1930 desemboca no suicídio do Getúlio Vargas em 1954. Depois disso, há um outro despertar do país. Em 1961, na renúncia do presidente Jânio Quadros, há um golpe militar. Um golpe dado em Brasília pelos 3 ministros militares. O vice-presidente João Goulart estava na China comunista, na China continental, com quem o Brasil não tinha relações diplomáticas. Estava em missão oficial. Bom, tinha saído da China no dia da renúncia intempestiva do enlouquecido Jânio Quadros. Jânio Quadros era um louco, no bom sentido até do termo. E os ministros militares dão um golpe em Brasília, empossam o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha da época, que não era tão Eduardo Cunha quanto o Eduardo Cunha de hoje, mas era um cunhazinho, aqui de São Paulo. Bom, e anunciam que o vice-presidente João Goulart não pode pisar o território brasileiro. Se pisar, será preso. Ou seja, era um golpe de Estado. Bom, e naquela época se elegia separadamente o presidente da República e o vice-presidente. Não era como hoje, que o vice-presidente é um mudo acompanhante do presidente da República. O Temer é um mudo acompanhante da Dilma. Um mudo acompanhante. Não, ninguém votou no Temer. Só talvez ele e a família. Não, naquela época não. Votava-se no presidente da República e no vice-presidente. O Jânio ganhou a eleição. O vice-presidente do Jânio perdeu. E o João Goulart se elege vice-presidente em oposição ao presidente da República. Bom, e no Rio Grande do Sul há uma rebelião que o jovem governador Leonel Brizola, de 38 anos de idade, chefia, comanda uma rebelião popular pela posse do vice-presidente da República, pela legalidade da Constituição. O Exército, quando vê o Exército no Rio Grande do Sul, nos 3 estados do Sul, que constituem o Comando Militar do Sul, como se chama hoje, vem aquela avalanche popular. O Exército ainda, naquela época, antes do golpe de 64, estou falando 3 anos antes, o Exército era ainda um dos grandes defensores da soberania nacional e do nacionalismo.
O Exército tinha as suas melhores figuras pensantes, estavam impregnados da visão política de que o país tinha que ser defendido do imperialismo, o país tinha que ter uma legislação social ampla, o país tinha que ter uma participação popular ampla. E é esse setor do Exército que domina, naquele momento, os 3 estados do Sul. E o Terceiro Exército, como assim se chamava, adere ao movimento popular comandado por Leonel Brizola e o golpe é derrotado. O golpe de 1961 durou, de fato, 12 dias e foi derrotado pela rebelião popular. No fim, até uma série de regimentos de São Paulo receberam ordens para marchar para o sul, não marcharam, ficaram aqui, alguns na Via Dutra, outros não chegaram nem ao Paraná, se rebelaram, se revoltaram. Bom. E aí, meus amigos, aí começa, após a posse do presidente João Goulart, o estabelecimento de um governo parlamentarista, em que o presidente da República ficava com menos poderes, fez uma coalizão de partidos, mas aí começa uma coisa terrível, que é a preparação ardilosa do golpe militar. O golpe de 1961, dos 3 ministros militares, tinha sido improvisado. Ninguém sabia que o Jânio Quadros renunciaria. Ninguém sabia. Foi uma coisa improvisada. E por isso foi fácil ao Brizola, como governador do Rio Grande do Sul, mobilizar o povo pelo rádio, e ter a adesão do Terceiro Exército e derrotar o golpe. Mas, a partir dessa experiência, começa ardilosamente, aqui em São Paulo, algo criado com o nome de Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais. Parecia um instituto de pesquisa. Não, era um organismo chefiado pelo coronel Golbery Couto e Silva, gaúcho, que renuncia, que se reforma no Exército, renuncia. Ele renuncia, está bem esmiuçado nesse meu livro, 1964, o golpe. E a partir disso começa a grande conspiração. Só que a grande conspiração não começa aqui, ela aparece aqui, mas ela começa ardilosamente plantada, implementada, formada e coordenada e financiada pelos Estados Unidos. Nesse meu livro, aí eu reproduzo num dos capítulos a conversação tirada dos arquivos secretos, que eram secretos na época, mas hoje sim, da conversação entre o presidente Kennedy dos Estados Unidos, o Kennedy, que era o presidente liberal, o presidente avançado, e o embaixador Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que era um psicopata de Harvard, psicopata de alto nível, mas era um psicopata, com aquela visão da Guerra Fria de que as lideranças populares, principalmente as lideranças sindicais, levariam João Goulart a implantar aqui a República Sindicalista, nos moldes peronistas, nos moldes do Perón, até ser deposto em 1955. Bom, e que isso era pior que a comunização do país, porque criava um novo foco comunista de um comunismo de outro tipo. Isso está dito, com outras palavras, dito exatamente pelo embaixador ao Kennedy, e o Kennedy se espanta. O Kennedy, que era o democrata, não era o republicano, do Partido Republicano. Bom. E os Estados Unidos financiam com dinheiro, naquela época, $50 milhões que eles dão ao tal de IPES. E a 1º de abril de 1964, há um movimento em Juiz de Fora, que se inicia em Minas Gerais, e no dia 2 de abril, o movimento golpista triunfa. Eu não vou entrar aqui em detalhes do movimento, até porque está tudo no meu livro, mas o que eu quero chamar a atenção de todos vocês, e até a minha própria atenção, para o que isso nos deixou, e que repercute até hoje. Nós estamos hoje num momento de crise, que todos dizem que é uma crise política, que é uma crise econômica, que eu acho que é mais uma crise dos políticos do que da política. Mas nós estamos numa crise. E essa crise teve origem em 1964. A crise de hoje é a crise da simulação. Viu? Nós temos uma engrenagem política que simula ser política e que não é. Nós temos um simulacro de partidos políticos. Não há mais partidos políticos no Brasil.
Pode ser que o PSOL, os pequenos partidos, porque não chegaram ao poder. Nós estamos aqui numa situação de uma espécie de AIDS, uma síndrome de imunodeficiência adquirida no exercício da política. AIDS quer dizer isso, é a sigla em inglês. Síndrome da imunodeficiência adquirida no exercício do poder. Viu? Isso vem da onde? Da simulação, da grande simulação que a ditadura nos deixou. A simulação o que é? A simulação é mentira profunda. É pior do que a mentira, porque é mentira que se disfarça de não ser mentira. É mentira que se disfarça de ser verdadeira. É mentira que se disfarça de ser aquilo que as pessoas desejariam que fosse a verdade. Viu? A mentira é a antítese da verdade. Bom, então, em 1964, a direita brasileira, com medo da República Sindicalista, a expressão é deles, hein? República Sindicalista, dá o golpe militar, a direita civil, com apoio da direita militar. Viu? Ou aqui em São Paulo há uma rua, uma avenida, Byington, que me dá nojo quando eu passo por essa avenida. Porque esse Byington era um filho de norte-americanos que foi o homem que garantiu a chegada de armas pelo aeroporto de Campinas. Tá? Ele fez um acordo lá com muito dinheiro, ele era um homem muito rico. A chegada de armas que os Estados Unidos enviaram. O iam enviar, e não chegou, os aviões deram volta. Essa é outra história que eu conto no livro com detalhes. Bom, então nós temos uma rua chamada em São Paulo, Armando Byington, uma avenida, não sei se Alberto Byington. E não há aqui uma rua chamada Getúlio Vargas. Não há na cidade de São Paulo uma rua chamada Getúlio Vargas. E o Getúlio foi quem desmontou a oligarquia cafeeira paulista. O regime de 1930 é que abriu as portas para os pequenos empreendedores, viu? Que depois transformaram São Paulo no grande centro industrial. São Paulo, em 1930, era uma cidade de 500 mil habitantes, nem isso. Né? Dominado pela oligarquia do café. Tá? A oligarquia do café. Viu? Não havia, as indústrias eram mínimas, eram pequenas, era mais indústria de ferraduras de cavalo. Viu? Se usava cavalo aqui, né? Bom, o Getúlio é que fez por São Paulo o que não fez pelo Rio Grande do Sul, que era o estado natal dele. Não é uma rua com o nome de Getúlio Vargas aqui. No entanto, é uma rua com o mando do Byington. Como é o primeiro nome? Alberto Byington, que foi quem preparou o golpe, foi o agente do golpe, como a documentação que consta desse livro, documentação norte-americana, revela. E aí começa a simulação. Em nome da democracia, se implanta a ditadura. A ditadura que, no próprio dia em que se implanta, dia 2 de abril, começa em São Paulo e no Rio principalmente, depois no São Paulo, Rio e Recife. As três cidades onde se começou a repressão no mesmo momento exato da ditadura. Não houve sequer 24 horas de prazo para que o aparelho repressivo se organizasse. Não. O parlamento se manteve aberto. Caçaram os melhores do parlamento, caçaram as melhores figuras das Forças Armadas. Há um grande herói de guerra brasileiro, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Era, na época, um capitão, o Rui Lima. O capitão Rui Lima fez 94 missões na Segunda Guerra Mundial, com um aviãozinho, o pior avião que os americanos tinham, eles deram para os brasileiros. O pior avião, não me lembro do nome agora, não é? E o Rui fez 94 missões, com êxito. Bom, desmantelou 2 avanços dos nazistas, 2 avanços cruciais dos nazistas. O Rui Moreira Lima foi o primeiro a ser expulso da Força Aérea Brasileira, porque ele, como comandante da base aérea de Santa Cruz, em 1964, ele quis resistir. Sobrevoou com um jatinho desarmado as tropas e viu que as tropas que vinham de Belo Horizonte saíam pelo
se refugiavam na mata. Saíam até dos tanques. Aí eu perguntei para ele, e se você tivesse uma bomba, tivesse lançado? Ele queria lançar uma bomba na retaguarda e outra na vanguarda, como ele fazia na Itália. Ele disse, não ia matar ninguém. Uma bomba na retaguarda, outra na... Aí paravam. Ele disse, se eu tivesse lançado uma bomba na retaguarda, nem precisava lançar na vanguarda, porque eles estariam correndo até hoje, inclusive o general Mourão. E assim foi. Bom, o Rui Moreira Lima foi o primeiro a ser expulso da Força Aérea Brasileira. Bom, e assim por diante. Se perseguia, os sindicatos foram fechados e ficaram sob intervenção. Depois entraram os velhos pelegos, novos pelegos, como interventores da ditadura. E houve vários sindicatos que tiveram intervenções de capitães, majores e coronéis, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo eu não conheço o caso. Perseguir, encarcerar, torturar e matar se fazia em nome da democracia. Em nome da democracia e da liberdade. Eu era, nessa época, colunista da rede de jornais Última Hora. A única rede de jornais no Brasil que ficou contra o golpe. A única rede de jornais que apoiava as reformas de base, que apoiava a política do presidente João Goulart. Eu era o colunista em Brasília dos 6 jornais da Última Hora. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Curitiba. Bom, tivemos que praticamente diminuir o jornal em São Paulo, que depois foi vendido 2 anos depois para a Folha de São Paulo. Tivemos que fechar a edição de Porto Alegre, a edição de Recife, ficou no fim só a edição do Rio de Janeiro. Então, para manter a legalidade do horror, o parlamento continuou, as câmaras de vereadores continuaram, as assembleias legislativas continuaram, só que os melhores não podiam participar. Não era como hoje que qualquer pessoa podia pretender participar da política, não. Fazer uma reunião como nós estamos fazendo aqui hoje, nem pensar, nem pensar. Se falava baixinho nas casas. Os pais com os filhos falavam baixinho, porque o vizinho podia estar ouvindo, e o vizinho podia ser um dedo duro. Está entendendo? Se falava baixinho nas casas. Bom, tudo isso em nome da democracia. Era a legalização do horror. Eu não vou fazer a radiografia do que foi a ditadura. Eu conheci a ditadura porque participei da luta armada contra a ditadura, aqui como meu companheiro. Não me arrependo disso. Me arrependo apenas de nós termos sido dizimados como fomos. Mas aí é outra análise da conjuntura. E eu vou explicar em seguida por que eu fui para a luta armada. Aí vem o ato institucional número 2, em 1965. E o ato institucional número 2 acaba com os partidos. Elimina os partidos. Os partidos não... Parece que havia 11 partidos, ou 8 partidos. E os partidos, na época, já havia muito picareta, já havia muito sem vergonha, claro. Mas não eram... Os partidos defendiam posições políticas, posições ideológicas, posições programáticas. Havia uma direita, escancaradamente de direita, e havia uma esquerda, que era o Partido Trabalhista, o Partido Socialista. O Partido Comunista era ilegal. Não havia o Partido Comunista legalizado. Havia na clandestinidade, até com muita influência no meio sindical e entre os intelectuais. O Partido Comunista, mas não disputava a eleição. Bom, então a esquerda era o Partido Trabalhista e o Partido Socialista. Terminam com os partidos. Castelo Branco elimina os partidos, extingue os partidos e funda 2 partidos, fundados pelo governo, pelo ato institucional, 2 partidos. Um o partido do sim e outro o partido do sim, senhor. Não, é verdade. Funda o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, para apoiar a ditadura, para renovar. Renovar o quê? Renovar a si mesmo? Bom. Aí nós jornalistas em Brasília decidimos, vamos nos filiar ao MDB. Então fomos lá, queremos assinar. Bom, e assinamos o livro de fundação do MDB, está lá o meu nome, Flávio Freitas Tavares. Bom. E há um senador do Acre,
Oscar Passos, general da reserva, muito boa figura, que vai se filiar na Arena, o partido do governo. E aí disseram, não, mas há uma ordem aqui para o senhor não se filiar na Arena, o senhor tem que conversar com o Marechal Castelo Branco, que era o presidente da República. Então esse senador Oscar Passos foi lá conversar com o Castelo Branco, achando que, conversar? Aí o Castelo disse para ele, não, olha aqui, Oscar, o Castelo e ele tinham sido contemporâneos de colégio militar, ele mais velho que o Castelo Branco tinha sido bicho, como se diz no jargão militar, não sei se fosse calouro. Bom, e o Castelo disse, não, você vai ter que se filiar ao MDB para ser presidente do MDB. E o senador e general reformado Oscar Passos, que era até uma boa figura, foi ser presidente do MDB, o partido da oposição, indicado pelo presidente da República. Então, meus amigos, o simulacro era evidente. Só que a imprensa não podia dizer isso abertamente. Eu dizia na minha coluna, na última hora, assim, de uma forma muito sublínea, subreptícia, quase uma charada, quase aquelas palavras cruzadas. As pessoas que lessem duas vezes entendiam, mas tinham que ler duas vezes a minha coluna, que eu não podia me expor muito. Né? Ninguém podia se expor. Mantiveram o parlamento aberto. Parlamento anódino, que não decidia nem sequer sobre o preço da couve, ou do tomate ou do chuchu. Parlamento anódino. Tudo eram chamados atos institucionais ou os atos adicionais, que se não fossem aprovados em 30 dias, ou em 15 dias, eu não me lembro bem do prazo, eram declarados aprovados. Entendeu? Quando é sempre o contrário. Se não for aprovado, não é aprovado. Tá? Não, se não fossem aprovados, podiam até ser derrotados, mas quem ousaria derrotar? Com as cassações à vista, se eu voto contra o governo, caça o meu mandato. E assim por diante foi. O MDB prestou até grandes serviços. Grande serviço. A oposição prestou serviço. Eu não vou dizer que a oposição não prestou serviço. Eu fui preso em Brasília, por exemplo, em 67, e um deputado aqui de São Paulo, do MDB, o Davi Lerrer, que era até médico dos sindicatos, de vários sindicatos aqui, e fez até um discurso dizendo, isso é um absurdo. Prenderam o Flávio Tavares, interrogaram durante 48 horas um homem que pesa 48 quilos. Eu era mais magro do que sou hoje. Bom, coisa assim, prestou grande serviço o MDB. Só que eram serviços com poupudas remunerações. Nunca os deputados e senadores ganharam tanto, hoje é diferente, quanto naqueles momentos. Os subsídios dos deputados e vereadores eram uma coisa quase ritual, para cumprir o rito. Ganhavam bem, tinham que ganhar bem, Brasília é longe, etc. Bom, mas ganhavam bem. Não, na ditadura passaram a ganhar muito mais. O Congresso em Brasília, vocês devem ver pela televisão, quem não conhece a Brasília, tem aquelas duas cúpulas, depois aqueles dois edifícios altos. Tem 28 pisos. 28 pisos. E enormes, hein? Enormes. Bom, esse congresso foi feito pelo Oscar Niemeyer para a democracia. Só que na ditadura, esse congresso, que não tinha função nenhuma, se tornou pequeno. Então, tiveram que convocar o Oscar Niemeyer, porque havia, na construção de Brasília, havia aquela restrição de que só quem podia construir sobre Brasília era o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, nenhum outro arquiteto, para não destoar. Bom, então o Oscar Niemeyer, comunista, é convocado para construir os anexos do Senado e da Câmara dos Deputados. Então ele fez uns anexos subterrâneos por baixo daquelas duas avenidas ali que levam ao Palácio do Planalto, da Esplanada dos Ministérios. Passa de um lado o Senado, do outro lado passa por baixo, tá entendendo? Porque o Congresso, o Parlamento, sem função da ditadura, precisava de mais espaço. Para quê? Para nada. Para manter uma burocracia do simulacro, como hoje, que o Senado o Congresso tem 30 mil funcionários, uma coisa assim. Pode ser que eu me engane nos números, mas se não é esse, é muito parecido. Bom, a simulação.
Por quê? Porque a opinião pública norte-americana era fundamental. E os Estados Unidos são muito receptivos a qualquer denúncia. Por exemplo, a guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam porque a imprensa e a televisão e o rádio denunciaram as atrocidades que os americanos faziam no Vietnã. Por isso eles perderam a guerra. Bom, então, para enganar a opinião pública norte-americana, principalmente, se fez esse simulacro de democracia aqui. Havia eleição para vereador, pouquíssimos podiam ser eleitos, deputado estadual, deputado federal, senador. Não havia presidente da República nem governador. Bom. Aí vem, mas a ditadura queria mais, queria ser mais ditadura. Até então ela simulava o que podia e era uma ditadura pela esquerda, ditadura pela direita, ditadura numa perna, mas na outra perna não era. O Supremo Tribunal Federal tinha liberdade. O Supremo mandou me libertar por unanimidade. Tá? Por unanimidade em 1967, em dezembro. Bom, assim por diante, tinha liberdade. Mas em 1968, o chamado Ato Institucional número 5, aí sim foi a ditadura escancarada. Terminou com tudo. Terminou com tudo. Aí, nova intervenção nos sindicatos, nova ocupação das sedes dos sindicatos no Rio de Janeiro, me lembro muito bem. Eu estava nesse dia no Rio de Janeiro. Viu? E novamente o horror, aí vai às ruas. E aí vai o horror de corpo inteiro. O horror se desnuda. O horror se desnuda. Passou a se censurar na imprensa tudo. Se censurava até a previsão do tempo. É verdade. O ato institucional número 5 foi de dezembro de 1968. O carnaval no Rio, naquele ano, caía na primeira semana de fevereiro. Nós estamos, então, há um mês e meio do carnaval no Rio. No início de janeiro de 1969, um calor brutal no Rio. Eu morava no Rio nessa época, tinha recém saído da prisão. Estava no jornal Última Hora. Um calor brutal no Rio. 40 graus em qualquer lugar do Rio, 40 graus em Copacabana. Um calor brutal. E os jornais eram obrigados a dizer: temperatura, Copacabana, 28 graus. Alto da Tijuca, 18. Vocês vão dizer, mas por que isso? Porque o que isso tem? Não. É que se esperava para o carnaval os turistas europeus e norte-americanos, que naquela época chegavam de navio, aqueles navios enormes que levavam 3.000 pessoas. Então se esperavam turistas da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália e dos Estados Unidos. E se dissessem que estava com 40 graus em Copacabana, ninguém havia. As pessoas iam dizer, não, para um pouquinho, assim também não dá. Então a imprensa foi obrigada, ou foi levada, que eu acho que ninguém é obrigado, as pessoas são levadas a fazer, mas não são obrigadas a fazer. Quem não queira praticar o crime, se nega a praticar o crime. Viu? Mas a imprensa foi conivente. Viu? E, bom, nesse dia, eu decidi passar de corpo e alma, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, a resistência armada. E aí eu me embrenhei na resistência armada. Mas não é o caso também da minha experiência pessoal na resistência armada, que eu quero expor a vocês, é outro detalhe. É a simulação que se reflete até hoje, que é responsável por toda a nossa situação atual. Depois nós temos disso o Costa e Silva adoece, vem uma junta militar, vem o sequestro do embaixador americano, eu saio da prisão, uns 15 presos trocados pelo embaixador americano, cheguei no México sem movimento. Eu não tinha movimento na mão direita, porque eu tinha toda essa parte entumecida, todo o braço direito e as pernas direitas, que não se dá choque no lado esquerdo. Não se dá choque elétrico no lado esquerdo, que é o lado do coração. E o choque no lado esquerdo pode matar. E o choque elétrico da tortura não é para matar, é pior.
é para nos queimar em vida. Viu? O choque elétrico é abjeto. É abjeto. Viu? O choque elétrico dado com engenho e arte. Viu? Aos poucos, várias vezes. Né? Várias vezes, várias noites, varando noites. Eu fiquei 72 horas sem dormir. Sem dormir. E continuamente esperando o choque. Bom, cheguei no México sem movimento. Para assinar o meu nome na ficha de ingresso no México, eu tinha que, com a mão esquerda, empurrar a mão direita. Eu não sou canhoto, sou destro, né? Porque eu não... Bom. Mas eu até fui dos beneficiados, eu fui o menos torturado. Houve gente que morreu. Houve outros que enlouqueceram, como o Frei Tito de Alencar Lima, que enlouqueceu. Nos choques que tomou do Fleury, aqui do delegado Fleury, conhecido de todos, creio eu. Né? Mas não é nem esse nem esse detalhe que me chama a atenção. Que depois vem aquela euforia da era Médici, do general Emílio Médici, que tinha sido meu comandante no CPUR, do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva em Porto Alegre. Quem, nos cursos universitários, não se servia como soldado, mas servia como oficial no CPUR. A era Médici foi a era em que os broncos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica tomaram o poder. O Médici gostava mesmo era de futebol. Tudo era ilegal nessa época. Tudo era ilegal. E daí surge uma expressão usada até hoje, principalmente no Rio Grande do Sul e no Rio, acho que em São Paulo também. Isso é muito legal. Não se usa até hoje? Isso é legal. Surge desses anos. Não se usava a expressão legal, com esse sentido de que está tudo bem, tudo correto. Né? Surge nesse ano. Claro, tudo era ilegal. Então a meninada dizia, bom, isso é legal. E passou a ter até outra acepção. Até na linguagem a ditadura nos deixou reflexos. A degradação ambiental se espalhou pelo país. Na Conferência de Meio Ambiente, a primeira conferência cúpula de meio ambiente em Estocolmo, em 1972, o ministro das Minas e Energia do Brasil, Coronel Costa Cavalcante de Pernambuco, um facínora, disse: nós queremos importar poluição. Tudo que é indústria da Europa velha, que está sendo descartada, que vá para o Brasil. Vá para o Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Nós queremos importar poluição. E os jornais publicaram aqui, como se fosse uma grande vantagem. O Brasil vai importar poluição. Não se disse dessa forma, mas no fundo era isso. E a frase dele era: não, se já que estava, não, nós queremos importar poluição. Ele falava assim, de uma forma sempre ríspida, cuspindo. Né? O Brasil passou a ser outro. A Bolsa de Valores, nas mãos dos especuladores, criaram na classe média uma sensação de lucro, ansioso lucro. Todo mundo apostava na Bolsa. No México, houve umas enfermeiras do Hospital de Clínica que arrumaram um dinheirinho e foram para o México. E nós perguntamos lá no México, como é que está a situação no Brasil? Está ruim. Ué, o que a Bolsa baixou essa semana. Mas vocês têm dinheiro na Bolsa? Não, nós não temos dinheiro na Bolsa. Viu? Se criou essa sensação que é uma paranoia por um lado, viu? E é uma esquizofrenia por outro, de que o problema alheio passa a ser um problema meu, mesmo que não seja um problema meu. Né? Então a Bolsa tinha baixado, as duas enfermeirinhas do Hospital de Clínica de São Paulo deviam receber o equivalente a 3 salários mínimos da época, estavam muito preocupadas, né? Porque os especuladores X e Y tinham ganho menos naquele momento. Bom, mas aí surge o inesperado. Os Estados Unidos, a maior potência econômica e militar do planeta, que tinham feito o golpe aqui, que tinham alimentado o golpe aqui, viu? E que continuavam apoiando a ditadura, são derrotados no Vietnã. O Vietnã, com os vietcongues comendo 200 gramas de arroz integral por dia, tinham derrotado a maior potência militar do planeta. E aí os Estados Unidos entram numa desmoralização interna enorme. E aí houve um milagre nos Estados Unidos. A esquerda do Partido Democrata vence a eleição interna e vence a eleição nos Estados Unidos. O presidente Jimmy Carter é eleito presidente da República.
com todo um passado de esquerda que ele tinha. E o Carter, a primeira coisa que faz, diz, bom, política de direitos humanos. Direitos humanos na União Soviética, no Bloco Comunista e na América Latina. E a primeira coisa que faz é rompe praticamente relações com o governo militar. O governo do Geisel. E o Brasil se modifica. Quando o Carter retira o apoio militar ao Brasil, que o Geisel quebra o acordo, havia um acordo militar Brasil e Estados Unidos que o Geisel decide não cumprir. Se não cumprir, porque estamos com um governo comunista nos Estados Unidos, não vamos cumprir. Aí o Carter vem em visita ao Brasil e pede para falar com a oposição. Ele quer ter um encontro com a oposição, teve um encontro com o Geisel em Brasília, ele quer ter um encontro com a oposição no Rio de Janeiro. Tá? Então ele se encontra com... Isso os deixou com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal arcebispo de São Paulo, que tinha tido uma conduta exemplar na denúncia da repressão. O mesmo cardeal que celebra a missa ecumênica junto com o rabino israeli pela morte do Vladimir Herzog, para mostrar que o Vladimir Herzog não tinha se suicidado. Bom, o Júlio de Mesquita Neto, que era diretor do Estado de São Paulo, que estava na oposição, o Estado de São Paulo, jornal que havia apoiado o golpe, que estava na oposição. E falou também com uma série de pequenos líderes do Partido Comunista. Ele queria ter ideia do que era o Brasil. Bom, e foi definitivamente a ruptura com o governo militar. A partir de então, o governo militar perde o seu sustentáculo externo. Os Estados Unidos não são mais o sustentáculo da ditadura. E aí não há outro caminho senão a anistia do general Figueiredo, no final de 1979. A anistia que nos permite regressar. Eu fui dos últimos a regressar, o Brizola foi o primeiro, no dia 7 de setembro, o Brizola chegou aqui, em São Borja. Estava lá? Vindo pelo Paraguai, que ele não queria ter uma entrada triunfal. O Brizola tinha se tornado muito cuidadoso. Tá? Brizola, nós estávamos em Lisboa e ele me convidou para acompanhá-lo. Eu disse, não, Brizola, eu saí como terrorista, eu quero voltar sozinho. Quero voltar sozinho. Eu não quero voltar acompanhado de ninguém. Claro, porque se eu voltasse com o Brizola, eu não voltava, quem voltava era o Brizola. Bom, nós voltamos. E eu me lembro que quando eu voltei, eu cheguei no início no meados de outubro de 1979. Quase no final. Primeiro no Rio de Janeiro. Do avião, eu já vi a Baía de Guanabara era diferente. Não tinha mais nada a ver com a Baía de Guanabara. Eu tinha estudado no Rio quando jovem. Não tinha mais nada a ver com a Baía de Guanabara. Era uma Baía de Guanabara poluída, negra. Negra. Tá? Poluída. Não era a Baía de Guanabara. Em Ramos, que é uma praia popular, os negros de Ramos, que eram os pobres, e os brancos pobres, iam à praia. Não. Ramos, era lá na Baía de Guanabara, lá dentro. Ramos era preto. A poluição. Ou seja, o país era outro. Aí. No dia seguinte eu venho a São Paulo. E vejo o centro de São Paulo, a Avenida Paulista, me lembro até hoje, aquelas pessoas esquálidas carregando coisinha assim, compro ouro. Não sei se vocês se lembram disso. Era outro país. A Avenida Paulista suntuosa, com aqueles edifícios altos que eu não conhecia. E ao lado, a pobreza extrema de São Paulo. A cidade mais rica da América Latina era também a que tinha a população mais pobre, paupérrima.
paupérrima naquele momento. Não havia pontos de reunião em São Paulo. Claro, tinha desaparecido, reuniões na ditadura, tinham desaparecido. E aí surgem os novos partidos. E ressurge o movimento sindical. Mas na formação dos novos partidos e no ressurgimento do movimento sindical, há um disparate aí da interpretação. O novo movimento sindical que surge diz: nós estamos surgindo pela primeira vez o movimento sindical. Mentira, mentira. Estava ressurgindo. Havia pelegos em 1964? Havia. Havia sem vergonha? Havia. Mas havia um movimento sindical autêntico que dialogava com o presidente da República cara a cara. Alguém aqui hoje me lembrou do Martinelli, não sei quem foi aqui, não sei se está... O Rafael Martinelli. O Rafael Martinelli, que era um velho dirigente comunista, um grande dirigente sindical, ele chamava o João Goulart de você, de tu. Tu, Jango, aquele meio italianado que ele falava, né? Tu, Jango, tu tá titubeando e tal coisa, você está titubeando. Não, mas espera um pouquinho. E o presidente da República dialogava com os dirigentes sindicais. Então não eram dirigentes sindicais pelegos, não. E aparece um movimento sindical que se diz que, não, pela primeira vez, há um movimento sindical livre no Brasil. Mentira, mentira. O movimento sindical já teve todas as liberdades possíveis, só que era novo no Brasil. O movimento sindical era novo. O movimento sindical surge nos anos de 1930. 20 anos é muito pouco, 30 anos é muito pouco para a organização da classe operária e trabalhadora. É muito pouco. Os excluídos, os oprimidos têm dificuldade de se organizarem. Bom, então surge aí, me lembro, um líder metalúrgico aqui do ABC, que disse: não, pela primeira vez estamos tendo um movimento sindical organizado. Eu me lembro que um companheiro meu, que saiu comigo para o exílio, José Ibrahim, dizia: não, para um pouquinho, Lula, não é assim. Tem grandes líderes sindicais naquela época. Houve um movimento sindical organizado antes de 64. Foi desorganizado em 64. E o Lula dizia: não, porque aquele é outra coisa. Bom, o José Ibrahim, de saudosa memória, que morreu há pouco tempo, o que foi o grande líder metalúrgico de São Paulo e do Brasil, foi o José Ibrahim, que era, quando ele saiu para o exílio comigo, banido, saiu da prisão, ele tinha 22, 23 anos. Bom. Mas, mais do que tudo, os partidos. Surgem um arremedo de partidos. O Brizola e nós decidimos reorganizar o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O novo PTB socialista, do novo socialismo, filiado à Internacional Socialista. Bom, a Carta de Lisboa, que eu fui um dos redatores. E aí, aqui o general Golbery Couto e Silva, general reformado, que de fato ele só chegou no exército a coronel, que já estava de novo mandando no governo Figueiredo, pega uma senhora aqui de São Paulo, a Ivete Vargas, que tinha esse sobrenome Vargas, e a transforma no arauto de um PTB sem trabalhismo. A tal ponto que o Brizola é expulso, praticamente é levado a sair do trabalhismo. É como se nas igrejas cristãs se expulsasse Jesus Cristo. Está entendendo? Que o Partido Comunista veio abaixo aqui, no Brasil, ficou sem seguidores, quando o Luiz Carlos Prestes saiu do partido. Eles tiraram o Luiz Carlos Prestes do partido. O Prestes, apesar dos erros ou acertos, não importa, mas era o símbolo. Os símbolos são intocáveis. Os símbolos não se tocam. Os símbolos são símbolos e valem mais do que a própria realidade. O Brizola é obrigado a fundar um partido com outro nome, não foi um outro partido, era o mesmo partido. O que deixou de ser o mesmo partido foi o PTB daquela época. E aí começa o controle sobre os partidos, inclusive sobre o PT. Há um livro aí do José Neumann e Pinto, O que eu sei de Lula, que explica direitinho como é que foi o controle sobre o PT na época por parte do SNI, sem que os membros do PT soubessem. Não são os afiliados do PT os responsáveis por isso, não, pelo contrário. Os filiados foram enganados também. Bom,
O MDB, que passa a ser um repositório de todas as tendências. O MDB tem desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, ou tinha pelo menos. Hoje não há mais esquerda nem direita nesse país. Bom, a redemocratização se faz na sombra dos valores da ditadura. Os partidos passam a ser simulações, simulacros. Não representam mais nada, não representam tendência, não representam nada. Representam apenas pequenas situações pessoais, individuais, do João, do Pedro e da Maria. Desde as câmaras de vereadores até o Congresso Nacional, o grande caudal dos partidos políticos é de gente desinteressada na política, desinteressada da sociedade brasileira, interessada em si própria. Em si própria. Hoje nós temos o disparate de ter 30 e tantos partidos políticos. Eu até não sei se são 35 ou 39, e a cada, mais ou menos, partido político aqui como criança na China. A cada segundo nasce uma. Então tem que olhar no relógio para saber quantos partidos políticos existem agora, que são 10 para 6. Porque a cada dia nasce partidos políticos. Agora nasceram mais 3 aí. Inclusive um chamado Partido da Mulher Brasileira. Agora precisamos do Partido do Homem Brasileiro, já que eu sou homem, tá? Para nos igualarmos. Então, esse disparatada, essa loucura partidária brasileira não representa nada. Nada, nada, nada. Se faz à sombra das mentiras da ditadura. A grande mentira da ditadura foi a simulação. Hoje tudo se simula. Na primeira eleição para presidente da República, depois daquela campanha das diretas já, que vocês, os que não participaram, porque eram muito jovens, mas devem se lembrar, quem é que nós elegemos? Havia grandes candidatos. O Brizola era candidato. O Mário Covas era candidato. O Lula era candidato, ainda iniciante. O Ulisses Guimarães era candidato. O Roberto Freire, que nessa época era comunista, era candidato. E havia outros aqui de São Paulo, esse que é ministro agora, que foi da Associação Comercial, como é o Afif Domingues. Bom. E quem é que nós elegemos? Elegemos quem? Vocês sabem. Fernando Collor de Mello. Farsante, enlouquecido. Viu? O Jânio Quadros era um enlouquecido, mas o Jânio Quadros tinha classe. Tá? O Jânio Quadros não tinha 13 carros declarados ao imposto de renda, sem declarar um Porsche, uma Ferrari e um Lamborghini. Esses 13 ele não declarou. Agora declarou os outros 13 automóveis de uso pessoal. Enlouquecido. O Jânio não. A loucura do Jânio tinha classe, tinha categoria. Viu? Falava daquele jeito porque ele era de Mato Grosso, onde se falava um português do século XVIII. Né? E ele era professor de português. Ele dizia português. Coisa assim. Bom. Mas e o Collor não. E nós elegemos o Collor, viu? Com uma diferença enorme no primeiro turno sobre o segundo colocado. Numa eleição que eu não tenho dúvidas nenhuma, até hoje eu não tenho dúvidas, uma eleição que foi fraudada fundamentalmente no espaço de São Paulo. O segundo colocado naquela eleição não foi o Lula, foi o Brizola. A diferença entre o Lula e o Brizola foi 0,78%, se não me engano. Bom, foi 200 e poucos mil votos. E no interior de São Paulo, o então presidente do PDT aqui, que por um erro do Brizola ficou nas mãos do Ademarzinho, do Ademar de Barros Filho, vendeu os diretórios do PDT aos fiscais do Collor. E aquela eleição era fácil, era eleição com cédula, se marcava um xizinho, né? Tu tirava as células em branco e substituía por outras, ou anulava. Bom, na cidade americana, onde os conhecidos da minha família, só os conhecidos da minha família dariam para o Brizola no mínimo 600 votos. Eles com os empregados, tá? Fora, o Brizola teve, parece que 28 votos, coisa assim. Bom, mas a fraude também é um simulacro. A fraude é o maior simulacro, que é aquele simulacro visível. Então, tudo isso, viu? Tudo isso é a grande herança que nós temos até hoje e que é a responsável pela crise política brasileira. Tudo é fraude nesse país.
Tudo é fraude. As relações pessoais são fraudulentas. Tanto que nós temos que recolher, temos que todos os dias lotar no país inteiro, em todas as cidades, as salas do PROCON. PROCON é o que mais se procura, porque a relação de consumo também é fraudulenta. Viu? Todo mundo engana todo mundo. Os de cima, principalmente, enganam os de baixo. Bom, eu não quisera até dizer isso, mas eu não discordei de uma série de coisas que o Luiz Nassif colocou aqui hoje. Eu achei o Luiz Nassif demasiado otimista. Viu? E eu não gosto dessa situação do Dr. Pangloss. O Dr. Pangloss era um personagem do Voltaire, que é um enciclopedista francês do século XVII, em que tudo para ele era o melhor dos mundos. Estamos vivendo no melhor dos mundos. No melhor dos mundos. Ele foi infectado por todas as doenças possíveis. Viu? As doenças venéreas daquela época eram terríveis. E achava, não, mas isso é a marca de Deus. Bom, e eu acho muito perigoso essa história do Dr. Pangloss. Acharam que nós estamos no melhor dos mundos. Não. Até porque isso inibe a criatividade. Se nós estamos muito bem, para que tentar uma coisa nova? Inibe a criatividade, nos amarra. Viu? Então, eu acho que com o legado da ditadura, que a ditadura nos deixou, com o legado da simulação, que está aí na economia, viu? As estatísticas dominam o país. Estatísticas dominam o país. Os economistas fazem muito a previsão do passado. Os economistas nossos, todos só preveem o passado. O que passou. Até o Fernando Ferrari, que é excelente figura, honestíssimo, correto, mas também tem aquela... Ele sintetiza a visão do economicista do mundo. Prevê o passado. Bom, isso é muito fácil. Tá? Então, não conseguimos nos libertar da herança da ditadura. A sociedade de consumo, eu não sou também tão otimista quanto o Nassif sobre a sociedade de consumo. A sociedade de consumo hoje nos assoberbou, escandalosamente. Nós estamos vendo, com o teu vice-presidente, ele está sentado ali, como é o nome dele? O João Antônio. O João Antônio chamava atenção ontem, numa mesa aí que estavam as meninas aí, que são ótimas, as meninas que organizaram aqui a parte do evento. Estavam numa mesa, 7 delas, cada uma com o telefone celular, falando com o telefone celular ali. Ninguém falava com ninguém. Não. Então, a sociedade de consumo criou consumidores. Eu tenho que consumir o telefone celular. Tem que usar o telefone celular, que eu paguei R$600, R$500, R$200 ou R$20, não importa. Tem que consumir a todo momento. Viu? Agora, o convívio com o meu semelhante, eu não tenho mais. Perdi. A sociedade de consumo me fez perder. Me fez pensar em consumir. Não. A finalidade da vida não é o consumo. A finalidade da vida é a convivência. A fidelidade da vida é a solidariedade, a harmonia. Aquilo que o Barros, com aquela exuberante loucura do palavreado dele, nos sintetizou ontem. Né? A palavra cristã, a ética cristã, da convivência, da solidariedade, do próximo, do amor ao próximo. E isso é algo terrível que nós perdemos fundamentalmente em função dos anos da ditadura. A ditadura criou uma situação de mentira, fez com que nós deixássemos de seguir aquela escada que nos levava. Nós tínhamos poucos anos de democracia. A democracia foi de 46 a 1964. Viu? Não tínhamos 20 anos. Viu? Então, foi essa interrupção que nós tivemos de 1964 em 20 anos. Viu? Mudou tudo, mudou a nossa visão do mundo, mudou a nossa consciência. E isso explica que nós aceitemos hoje todas as simulações que nos impingem. Todas as simulações. Viu? Falsos líderes, falsos produtos, falsas palavras, mentiras com roupagem de verdade. Viu?
porque a sociedade de consumo que quer nos dar é isso. Quer nos dar são ilusões. Bom, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio que vocês, as novas gerações, vocês reunidos na atividade sindical, na central sindical, é o grande desafio que vocês têm pela frente. Cabe a vocês, não a mim, um velho de 81 anos, que só pode dar a vocês a experiência. Viu? Agora, o futuro, vocês é que podem nos dar. Muito obrigado.